Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fabrício Nogueira e eu trato sobre vários tipos de comportamentos, porque eu sou especialista em ser humano. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as nossas crianças e os nossos pais. Quais as atitudes dos pais que podem estar prejudicando o TDAH dos seus filhos? Já quero que você dê uma curtida aí, dá um like nesse vídeo. Se não se inscreveu ainda, se inscreve no meu canal e compartilha por quantos você quiser. E se houver alguma dúvida, você também pode me escrever, deixar aí o seu comentário, que eu vou ter um prazerzão de responder. Vamos lá, algumas atitudes dos pais que prejudicam os filhos. Gente, vale a pena super dizer que algumas dessas atitudes não são culpa de ninguém, ok? Não são conscientes. Existem, inclusive, alguns comportamentos pré-conscientes. Por exemplo, eu vou falar a primeira atitude dos pais que interfere e prejudica o TDAH da criança. Rejeição. A rejeição, ela pode ser compreendida sob várias nuances. Pode ser uma rejeição consciente e pode ser uma rejeição inconsciente. Sabe aquela mãe que decide ter o seu filho, mas que lá dentro ela não quer, porque vai alterar a carreira dela, mas ela sabe que ela tá ficando velha, tá ganhando idade, que não vai poder, mas lá dentro tem uma insatisfação. Aquilo pode ter envolvido dentro do ambiente interno dela, das suas sensações, um processo de rejeição. Eu não quero. Olha, se você quer que eu seja bem sincero, mas bem sincero, eu não queria não. Mas como é o jeito, porque senão vai ficar muito velho, os meus óvulos vão envelhecer, isso, aquilo, então eu vou ter essa criança. Olha, essa faz parte, por exemplo, de uma rejeição inconsciente. O que é rejeição? Não quero, não estou afim, não faz parte de mim. Então, essa energia interna que nós chamamos a sensação da rejeição vai ou não vai estar presente no ambiente interno dentro do qual essa criança vai ser gestada. Essa energia vai se transformar em neurotransmissores, vai se transformar em uma química interna que provavelmente não vai ser um ninho tão bem feito e tão bem ornado para receber essa criança, provavelmente sim. Agora, nada se compara, por exemplo, a uma rejeição real. Não quero, não desejo, nossa, tem uma verdadeira aversão, tem uma verdadeira ojeriza a ter essa criança dentro de mim. Você percebe que são níveis bastante diferentes, né? Quando uma mãe chega, digamos que uma mãe passou por um processo de um abuso sexual e ela engravidou, ao ponto de que ela consegue transferir e associar toda a ojeriza dela em relação ao abuso que ela recebeu para quem? Para aquela criança. Então ela vai ter nojo, ela vai ter repulsa, ela vai ter aversão. Fabrício, isso reflete muito na criança, ok? E pode trazer um quadro gravíssimo em relação a ela? Provavelmente sim, mesmo que essa pessoa nunca diga nada. Olha que interessante. Então a rejeição, ela não é um pensamento somente. A rejeição não é simplesmente uma fala, uma manifestação. Ela é uma sensação e ela é uma energia que circula aqui. Não é por menos, uma das emoções ligadas à rejeição é a emoção do nojo, né? Do asco, da aversão, que é uma emoção sobre a qual nós não temos controle. Tá bom, já falei do primeiro ponto que pode prejudicar o TDAH do filho, rejeição. E no dia a dia existem processos de rejeição, então uma criança que já passou por isso, qualquer coisinha pode ser suficiente para ela se sentir rejeitada, inclusive dependendo do nível de rejeição interna, essa criança ela vai ser muito sensível a todos e quaisquer processos de pretensas rejeições,
como crianças que têm dificuldade em receber não, como crianças que têm dificuldade em coisas que saiam da medida, né? Se você diz uma coisa para ela e depois você muda de ideia, nossa, aquilo ali é o fim do mundo. Isso está muito ligado a quadros de TOD, de transtorno opositor desafiador. Entretanto, vale a pena entender que esses processos, eles podem continuar prejudicando o TDAH do seu filho, sim. Ponto número 2, ausências. A ausência, ela é muito prejudicial ao TDAH dos filhos. Fabrício, mas por que você diz isso? Sobretudo numa sociedade moderna, né? Como a nossa, uma sociedade pela qual nós passamos por tantos progressos, né? A mulher, ela ganhou o espaço de valorização no mercado de trabalho, ela pode sair, ela pode estudar, ela pode conquistar a sua autonomia, ser valorizada por tudo isso. Perfeito, ninguém nega absolutamente qualquer uma dessas realidades. Essa realidade, no entanto, ela também está trazendo uma outra realidade que muitas vezes as pessoas não percebem, a ausência. Porque eu sou uma mãe e eu tive um filho, ok? Estive com ele ali durante todos os 4 meses, aí tirei ainda uma licença-prêmio, aí tirei ainda isso, aquilo, fiquei 12 meses com a criança, perfeito! Só que depois disso, quando eu volto ao meu mundo corporativo, ao meu mundo de trabalho, eu tenho de qualquer forma a ausência. A ausência é essa que é constituída numa fase na qual a criança não é preparada para isso. Ok? Então a ausência é uma ruptura e nós não podemos entender que os primeiros anos de vida, inclusive eu diria até os 12 primeiros anos de vida, a criança ela não tem uma estrutura cerebral otimizada, perfeita, para compreender certas lógicas que já estão presentes em nós adultos. A lógica, por exemplo, da ausência. Ok? Nós viemos de uma estrutura animal muito antiga na qual pais e filhos viviam grudados uns aos outros, e a gente não pode negar que no processo civilizatório, ok? Nos últimos 50, 20, 30, 10, 5 mil anos, esse processo civilizatório que nos trouxe até aqui foi um processo no qual mãe e filhos sempre estiveram muito ligados, muito colados, muito conectados. Às vezes não tinha uma qualidade de presença, né, muito alta, mas aquela conexão estava muito forte, ou seja, a criança que instintivamente reconhece por meio dos 5 sentidos a presença da sua mãe e dali ela obtém a segurança na vida, ela começa a não ter mais nos últimos anos. E que conexão é essa dos 5 sentidos? Os 5 sentidos da visão, da audição, da olfação, da gustação e do tato. Então a criança vê, escuta, sente o cheiro, sente o gosto do leite, o gosto da comida, né? E sente também o toque. Gente, como é importante nós entendermos que nós somos formados a partir desses 5 sentidos. Se você, né, é uma criança que recebe muito toque, muito beijo, muito abraço, você se torna uma criança saudável, cheia de sensação de ser amada, de ser querida, de ser importante, de ser especial. Se você recebe a gustação, a comida da sua mãe, né, aquela presença de quem cuida, isso faz uma diferença. Se você tem o cheiro dela ali presente com você, isso faz diferença. Se você sente, né, escuta a voz dela, sobretudo se for uma voz acolhedora, uma voz amorosa, uma voz que é presente, que cuida, que ampara, que ajuda, né? Isso faz uma diferença e o campo visual, nós somos isso. Portanto, a ausência, gente, ela é biologicamente nociva. Isso aqui não é para gerar culpa em ninguém, nem tampouco um peso de consciência, muito pelo contrário. Mas é importante a gente entender quais são as nossas origens. Nós somos mamíferos, nós precisamos disso. E essa ausência pode sim prejudicar,
né, no quadro do TDAH de uma criança. Inclusive pode gerar a sensação do abandono, porque hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. E a sensação do abandono pode gerar uma sensação de vazio interno que gera a sensação de solidão. Não podemos esquecer que a sensação do abandono e do solidão estão muito presentes em quadros depressivos. Então, dependendo desses níveis, é possível também que se alimente ali um quadro depressivo dentro dessa criança. E também tem o ponto, né, do desamparo. Desamparo é a ausência que gerou um descuidado, né? Quem cuida de mim é babá. Minha mãe não cuida de mim. Quem cuida é outro, é outro. Mas sou eu quem pago, Fabrício, todo mundo sabe disso. Só que é diferente, ok? É tudo diferente, inclusive culturalmente falando, é muito nocivo, né? Pais entregarem a educação dos seus filhos a terceiros o tempo inteiro, já não basta a escola. Imagina dentro do ambiente familiar, quem cuida da educação do seu filho ser um terceiro. Então, esse é o ponto número 2. O ponto número 3 que prejudica o TDAH do seu filho é a desvalorização. E eu quero falar de desvalorização ligado também a comparações. O que é desvalorização? É aquilo que faz com que a criança não se sinta suficiente. Não, você fez, tá bom, mas podia ser melhor. Tá bom, mas podia ser melhor, não fez mais do que a sua obrigação. Não tá bom, deixa eu corrigir. Não, isso nunca vou ser valorizado. Esse processo vai fazendo com que a criança ela desenvolva uma sensação de insuficiência e de incapacidade e de não ser boa o quanto precisa. Inclusive, isso pode gerar no futuro uma sensação que está ligada ao que nós chamamos de síndrome do impostor, ou seja, você faz o seu melhor, mas sempre fica aquela sensação de que você não é boa o suficiente. Gente, isso aqui está muito ligado a quadros de TDAH e podem ser muitíssimo prejudiciais. Então não compare. Você podia ser como seu priminho, podia ser como sua irmã, podia ser como isso. Eu sei que é sempre feito pelos pais na melhor das intenções, só que isso aí gera uma sensação de baixa autoestima, de insuficiência e de desvalorização na criança. Tudo bem? Ponto número 4. Uma atitude dos pais que prejudica muito o TDAH dos seus filhos são conflitos. Conflitos, sobretudo, entre casal, ok? Marido e mulher. Então, esses conflitos geram na criança muita insegurança. Insegurança em relação ao futuro, insegurança se o pai vai fazer alguma coisa com a mãe, porque muitas vezes tem agressões. Essas agressões, nossa, esses conflitos, essas brigas são muito nocivas. Inclusive, vai gerando uma espécie de uma insegurança e até mesmo uma taquicardia na criança, dependendo das situações pelas quais ela passa. É muito traumatizante, gente. Os conflitos que existem entre marido e mulher, depois eles acabam se tornando conflitos com os filhos. Então, agressões orais, agressões físicas, ameaças, né? Às vezes uma criança, mesmo estando em casa e sendo a mais protegidinha, vendo os outros irmãos passando por grandes conflitos, brigas, né, correções e punições, às vezes ela é um fumante passivo. Já ouviu falar isso? Ou seja, ela é uma insegura passiva, ou seja, ela foi entrando no estado de medo de que aquilo também possa acontecer com ela e ela vai sendo, portanto, uma traumatizada passiva. Isso também vai gerando, né, dentro dela um aumento da sensação de ameaça externa e de fatores que prejudicam o TDAH dela. E como último ponto, eu coloco cobranças excessivas. As cobranças, elas têm um poder de soar como punições, como uma chamada de atenção, como se você não fizesse as coisas bem, como se você não se esforçasse, como se você não desse o melhor. Também vai gerando a sensação de incapacidade, de impotência. Isso pode gerar muita procrastinação, isso pode gerar a sensação de impotência mesmo.
ok? Porque muitas dessas cobranças, elas não são acompanhadas da ajuda dos pais. Gente, as crianças, elas precisam da ajuda dos pais. Elas não precisam só das cobranças, elas precisam que você ajude. Então, muitos pais, sobretudo aqueles pais que estão muito ausentes, eles têm a tendência boa de querer ver os seus filhos bem, então eles cobram. Mas o processo ordinário da vida biologicamente correto é que os pais fossem esses a educar, a estarem juntos, eles fazerem as vezes. E por meio daquela mãe que ajuda, eu vou me sentindo seguro, capaz, e eu vou imitando os seus passos, imitando aquilo que ela me ensina, e eu vou conquistando a segurança necessária. Quando eu me sinto inseguro e sou cobrado, inclusive eu vou tendo uma sensação muito estranha e ruim de injustiça, porque como é que eu sou cobrado se eu não sou ensinado, se eu não sou educado? De onde que eu vou tirar isso? Claro que a maior parte das crianças não conseguem cognitivar isso, entender essa pergunta, mas elas sentem e inclusive muitas vezes ou se retraem ou se tornam agressivas. Gente, teria umas 500 mil questões que nós poderíamos falar aqui de comportamentos, atitudes dos pais que podem prejudicar o TDAH dos seus filhos, mas eu vou deixar por enquanto esses 5 pontos que foram muito abertos, né? Já temos um vídeo um pouco longo. Eu espero que ele tenha ajudado você bastante aí a entender alguns dos fenômenos que talvez possam estar acontecendo na sua casa e que de agora em diante você vai encontrar meios, caminhos para atenuar essas atitudes, esses comportamentos e aumentar comportamentos de acolhimento, de amor e de validação. Elogie, ajude, fique junto. Todo filho deseja fazer a vontade dos pais. Se não está sendo assim, é porque tem algum bloqueio e tem algum nó interno que precisa ser desatado dentro da estrutura interna do seu filho para que ele fique bem, tá bom? Um excelente caminho de desbloqueio para todos vocês e até a próxima.